Olá, boa tarde. Estamos hoje no ar para o nosso podcast número 2. É uma ideia do António Tadeia, do Luís Sobral e minha, José Conceiro. Hoje vamos ter um tema sobre os quadros competitivos. Os quadros competitivos influenciam a competição e o desenvolvimento dos jogadores. Este é o tema de maior dimensão. Eu faria já a afirmação que influenciam, mas vamos ter que a discutir, que é uma ferramenta fundamental para o desenvolvimento do futebol, quer seja a nível do futebol profissional, futebol de topo, de alto rendimento, quer seja a nível do futebol jovem, e é fundamental que nós possamos ter, de facto, uma ideia da forma como as federações e as ligas podem intervir para melhorar a competição. Temos mais 3 temas pequenos, e eu, em relação a isso, passarei já então a palavra ao Luís para avançar com o seu tema. Falaremos no fim, mas eu falarei, digo já que o meu tema vai ser o Tiago Gabriel, que é um central, para quem não sabe, grande que se farta, que veio à seleção sub-21 e que está a jogar em Itália nunca sei se é Lecce, se é Lecce, eu acho que é mais Lecce do que Lecce, mas vou dizer Lecce, que é nesta altura o último classificado do campeonato italiano. António. Nunca tinha ouvido dizer Lecce, mas eu sou pouco viajado. Bom, eu quero falar aqui um bocadinho hoje sobre a entrega da bola de ouro ao Ousmane Dembélé, na última segunda-feira, e sobre aquilo que é a nova realidade do futebol mundial, quando temos o Leo Messi e o Cristiano Ronaldo no exílio. Messi na América, o Ronaldo na Arábia. São 2 campeonatos que, enfim, dizem pouco, seja a quem for. E por isso mesmo abrimos aqui uma era muito mais aberta e democrática e se calhar sem tanto talento na entrega dos troféus de melhor jogador do mundo nos últimos anos. Mas também vamos a isso mais tarde. Zé, também tens um mini tema, não é? Para debater no programa de hoje. O meu mini tema está de qualquer forma relacionado também com a bola de ouro. Tem a ver com o papel dos pais junto dos jovens jogadores e, nomeadamente, neste caso, vou realçar a intervenção que o pai do Lamine Yamal teve depois de o filho não ter sido escolhido para a bola de ouro e ter ganho o Dembélé. Bem, mas vamos entrar no nosso tema principal. Os quadros competitivos são fundamentais, no meu entender, para o desenvolvimento das competições e para o desenvolvimento de jogadores. E nós temos abordagens diferentes, quer se trate da competição de alto rendimento, ou seja, da competição profissional, quer se trate das competições jovens. O primeiro objetivo é sempre, de uma competição, é sempre tornar a competição equilibrada. As competições são interessantes se houver equilíbrio. Portanto, eu diria que o sucesso de uma competição tem muito a ver com o equilíbrio entre os seus competidores. É evidente que o equilíbrio não pode ser artificial, o equilíbrio tem que ser real, mas quantos mais competidores tiverem possibilidades de chegar ao final da competição em primeiro lugar, mais interesse essa competição tem. Isso está muito desenvolvido em competições norte-americanas, está menos desenvolvido no futebol, mas é bom que todos possamos pensar que a nossa intervenção é uma intervenção que, e neste caso a intervenção das ligas e das federações, tem muito a ver com a qualidade que querem dar às suas competições. No futebol profissional, trata-se muito de valorizar um produto, ter um produto com mais qualidade, com mais interesse, com mais incerteza no resultado. No futebol de formação, criar condições, ou seja, dar ferramentas aos clubes, às suas academias, para que eles possam decidir em que espaço esses jovens jogadores devem competir. Ou seja, quando nós falamos entre o sub-15 e o sub-23, falamos em escalões. Os escalões não estão organizados exclusivamente por idade. Os escalões têm uma idade, mas quem participa nesses escalões não tem que ter obrigatoriamente essa idade. Pode ser bem mais novo. Ou seja, nós vemos hoje jogadores que têm tido algum realce, neste caso, ultimamente, até nas competições internacionais e na imprensa internacional, os jogadores portugueses com realce, como o Kenda, como o Mora, etc.,
que são jogadores que são sub-18, não é? Sub-19, estão agora, o ano passado eram sub-17, há 2 anos, aliás, jogaram a final do sub-17 contra a Itália, e hoje estão nas equipas profissionais e são jogadores com esse destaque. E há muitos outros. O Vitinha foi há 2 dias ou 3 destacado como o 3º melhor jogador do mundo. É bom que se perceba que o Vitinha no sub-19 não era propriamente um titular indiscutível, nem sequer jogava muitas vezes. Como 20 anos antes, o João Moutinho era suplente na equipa de sub-17, ganhou o Europeu de sub-17 e assim sucessivamente. Suplente do João Coimbra, lembro-me disso. Eu Também o João Coimbra era, e jogava um jogador que era conhecido como Maradona, do Futebol Clube do Porto na altura, e o João Moutinho era suplente no Europeu em Viseu, que nós ganhámos pela primeira vez o Europeu de sub-17, em 2003. Já lá vai muito tempo. Portanto, isto era para nós conseguirmos abordar esta questão, que é uma questão fundamental, e também chamar aqui a atenção para algo que, pronto, eu também me penitencio, de certa forma, porque nunca consegui que fosse imposto, é que nós, quando nos quadros competitivos do futebol de formação, tentamos que esses quadros ajudem a criar valor. E neste momento, eu acho que em Portugal temos uma coisa que tem que ser alterada, que é, temos os quadros competitivos das competições regionais exatamente com as mesmas idades dos quadros competitivos das competições nacionais. Ora, os quadros competitivos das competições regionais deviam ser um ano mais abaixo. Deviam jogar, por exemplo, como sub-14, para que no ano seguinte os vencedores pudessem jogar o campeonato nacional de sub-15. E não o contrário. Os vencedores de um campeonato de sub-15 regional, no ano seguinte, continuam a jogar o regional de sub-16. E, portanto, nós nunca trazemos para uma competição que é um diferente, é um challenge diferente, é uma competição que exige mais, muitos desses jogadores que têm potencial para aparecer. E se nós formos ver, há muitos jogadores que têm aparecido no sub-23, que têm passado ao lado das seleções nacionais. O Luís vai falar do Tiago a seguir, mas há muitos outros jogadores, o Beto, por exemplo, que está no Everton, muitos outros jogadores que passam ao lado. Portanto, a competição e a forma de organização da competição no futebol de formação é decisiva, no meu entender, para que nós possamos ter, de facto, mais valor. Na competição principal, ajuda a valorizar o produto, ajuda a que o produto seja muito mais interessante, e nós não podemos pensar que as competições são todas iguais e que funcionamos todos da mesma forma em todos os países. As realidades dos países são diferentes, nós temos que perceber o que é que se passa noutros países, mas a forma de desenvolvermos a competição não tem que ser obrigatoriamente igual. Evidentemente que eu tenho perfeita consciência de que não há um único caminho, há mais do que um caminho, não há um caminho que nós possamos dizer este caminho é certo e todos os outros são errados. Não. Todos eles têm vantagens e desvantagens, mas é preciso nós percebermos a nossa realidade. E é preciso nós percebermos, por exemplo, no futebol profissional, os desequilíbrios que fomos provocando ao longo dos anos e cada vez que estão mais acentuados, porque se nós nos recordarmos, nós já nascemos quase todos nos anos 60, eu sou um pouco mais velho que vocês, mas anos 70, 80, por exemplo, havia mais equilíbrio em relação a muitas outras equipas. E neste momento, o que acontece em relação aos 3 grandes, nomeadamente, neste momento, digamos que o clube que maior progressão teve foi o Sporting Clube de Braga, claramente, a nível das suas instalações, da sua infraestrutura, do seu apoio, mas mesmo assim ainda não tem a massa adepta, aquela massa crítica, aquele impacto que é importante ter para se chegar às partes superiores das competições. Portanto, digamos que no geral era isto que eu queria abordar, a importância dos quadros competitivos, quer na competição profissional, quer no desenvolvimento dos jogadores, e nomeadamente, para mim, com muito maior intensidade, no desenvolvimento dos jogadores, porque penso que o que tem sido feito, mas também chama a atenção que as coisas não são estáticas, isto é tudo dinâmico, ou seja, o que foi feito agora não quer dizer que dentro de 2, 3 anos não tenha que ser mudado. Já dissemos aqui, e eu concluo agora, nós já dissemos aqui que, por exemplo, a prova de sub-23 devia merecer a atenção de todos para não cair, digamos, que num ram-ram que não é bom para ninguém. Por outro lado, também vos quero desafiar a isto, é que nós trabalhamos desta forma e temos este cuidado na formação de jogadores em Portugal, mas depois temos um número muito alto de jogadores que não são formados localmente
no futebol profissional. E, portanto, a nossa cadeia de valor pode estar claramente afetada por causa disso. Aliás, vocês já tocaram nesse assunto anteriormente, e isso pode ser um problema em termos futuros. Portanto, estão lançadas as bases, vamos ouvir. Eu, se calhar, se o António permitisse, eu fazer uma intervenção curta, trazendo aqui o feminino como um exemplo de uma competição ou de um setor, mais até de uma competição, onde os quadros competitivos têm sido utilizados como ferramenta, ou pelo menos foi essa a ideia até agora, como ferramenta de equilíbrio e desenvolvimento, quer dos clubes, quer das jogadoras. E eu explico, nós, por causa da pandemia, tivemos de alargar na altura os quadros competitivos, e isso foi uma maneira, uma vez que a Federação estava a começar a desenvolver um programa de apoio direto aos clubes, portanto, dar dinheiro aos clubes, não dar dinheiro e pronto, mas dar dinheiro de acordo com vários patamares e parâmetros, ou seja, se o clube fizer X, vai receber Y, e portanto era preciso naquela altura ter mais clubes na primeira divisão para poderem ser mais apoiados. E depois começou o caminho de, obviamente, diminuir o número de clubes até se chegar ao formato atual, que pela primeira vez nós temos 4 divisões, porque o que acontece no feminino havia a primeira e a segunda, e a terceira era aberta, portanto quem quiser arranjar uma equipa vem, e isso obviamente dava, pronto, tinha jogos horríveis, equilibrados. A ideia ali era que quem quiser formar uma equipa vem, e todas as equipas femininas que puderem acontecer são boas, era esse o princípio. Mas depois percebeu-se que na prática já não era assim tão bom, então criou-se uma 4ª divisão para esse setor, quem quiser vir bem, mas depois há a terceira, há a segunda e há a primeira. E a primeira, pela primeira vez, tem 10 equipas apenas, porque 10 equipas, e mesmo assim estamos a ver agora com o exemplo da Maiense, 10 equipas que lhe ainda é muito para a nossa realidade. Portanto, a Federação consegue apoiar, porque foi criado um fundo de 8 milhões para dividir por 2 temporadas, esta é a última temporada, consegue apoiar de uma maneira que para as equipas mais pequenas já significa mais ou menos 50% do seu orçamento, entre 40% a 50%, portanto é um valor bastante relevante, mas ainda não é suficiente para termos todos os jogadores profissionais, por exemplo, mais uma estrutura de fisioterapeutas, médicos à volta. Claro que há os clubes que já têm, mas nem todos têm. Portanto, no feminino é disso que estamos a falar. E, portanto, aí claramente definir o número de equipas é fundamental, porque nós não queremos que o feminino tenha goleadas, como chegou a ter, e ser conhecido por isso, de 10-0, de 8-0 na primeira divisão, porque senão nunca valorizaremos a primeira divisão. Mesmo assim, nas 2 primeiras jornadas, nós tivemos ainda relativamente poucos jogos, já houve agora esta goleada do Sporting ao Damaiense, que não é um bom sinal. Portanto, o que é que eu gostava de falar, havendo tempo ainda, numa segunda ronda, de falar um bocadinho no caso da Bélgica, que é na Europa quem tem mexido mais no seu formato competitivo, e tentar perceber se isso foi bom ou mau, tanto quanto é possível, e gostava de deixar uma proposta para a primeira divisão, porque acho que todos nós temos uma proposta para a primeira divisão, porque é que eu não haveria de ter uma também? António. A minha relação com esta questão é uma relação diferente da vossa, porque eu nunca tive que pensar isto no intuito de organizar, e a mim o que me sobram sempre são dúvidas, não é? Mais do que certezas, tenho sempre nós também. muitas dúvidas e muitos questionamentos a fazer a quem decide e a quem organiza. Estava a ouvir o Zé e a dizer que as coisas eram mais equilibradas. Eu já sou dos anos 70 e não saberei tão bem, nunca fui jogador de futebol federado, e portanto não terei tanto a noção de se as coisas eram mais ou menos equilibradas. Não tinha muito essa ideia, tinha a ideia precisamente contrária, até porque me lembro de crescer a ver nos escalões de formação, que só havia competição local e depois havia, regra geral, 4 grupos, dos quais só o vencedor é que ia jogar o grupo final, e basicamente havia sempre a maneira de se pôr o Sporting e o Benfica a jogarem num grupo diferente em Lisboa, e depois ia ao Porto e vinha uma equipa das Ilhas, que era sempre aviada por goleadas bíblicas, mas é essa a memória que eu tenho, e basicamente eles decidiam aquilo entre os 3 numa fase final, com pouca competição. Mas, de qualquer maneira, em relação à formação,
admito que possa haver hoje em dia um desequilíbrio maior, mas que eu acho que não tem a ver com quadros competitivos, acho que tem mais a ver com a evolução das plataformas de scouting e com o poder económico, porque cada vez mais Deixa-me só nós vemos... interromper para dizer o seguinte. O maior desequilíbrio estava-me a referir ao futebol sénior. Ok. Vou referir ao futebol sénior. Só para te lembrar, por exemplo, o Vitória de Setúbal fez segundo lugar nos anos 70. O Vitória de Setúbal ganhou taças de Portugal e a Liga Europa, etc, etc. Naquela altura, Não percebi isso. O Boa Vista ganhou a Taça de Portugal em 75, por exemplo. O estádio até foi no estado de Alvalade final contra o Benfica. Académica, com finais assim. A Académica, mais tarde, também ganhou. Pronto. Esses clubes foram desaparecendo, ou seja, tu deixaste de ter o mesmo peso, tu tens um peso diferente, tens uma organização diferente. Vitória de Guimarães vai resistindo. O Braga foi aquele que deu o salto qualitativo mais alto, mas tu precisas de mais. Era aí que eu estava a querer chegar. Tu precisas de mais. Ou seja, deixa-me só dizer uma coisa. Hoje os números, deixa-me só concluir com isto. Hoje os números dizem que a massa adepta em Portugal, em mais de 90%, os números que nós tínhamos eram de 93%, são dos 3 maiores clubes portugueses. Isto não acontece em mais nenhum mercado interno da Europa, nem do mundo. Não, e vai. Aliás, e vamos começar a ter outra coisa, que é, vão começar a ser do Liverpool e do Manchester United e do Barcelona e do Bayern de Munique e do Paris Saint-Germain. Porquê? Porque o mundo está mais próximo, não é? O mundo mudou. Há 50 anos, quem era de Setúbal era do Vitória, porque nem vinha a Lisboa ver o Sporting ou o Benfica. Mas, Tadeia, o mundo mudou, mas não há nenhum clube, por exemplo, o Benfica, o peso que o Benfica tem no mercado interno português é superior ao peso que o Real Madrid tem no mercado interno espanhol, ao peso que o Manchester United tem no mercado interno inglês, ao peso que o próprio Bayern de Munique tem no mercado alemão. Vamos só falar das 5 ligas, que o Paris Saint-Germain ou com outros qualquer tem no mercado francês, ou que a própria Juventus tem no mercado italiano. Portanto, nós temos uma realidade muito própria e devemos pensar em relação à realidade que temos e não fazer copy-paste das realidades de outros países. Era aí que eu estava a querer chegar no futebol profissional. No futebol de formação, as coisas melhoraram, até porque a oferta é superior, em meu entender, no futebol de formação do que é no futebol profissional. O que acontece é que no futebol de formação devemos continuar a criar condições para que apareça talento. E nós não podemos ter jovens jogadores, por exemplo, do interior e de associações mais do interior, que nunca têm a hipótese de vir a uma prova mais competitiva. Porque, por exemplo, os escalões joga-se tudo com as mesmas idades. Quando, no meu entender, é um erro. Devia-se jogar um ano abaixo para que no ano seguinte, aqueles que ganharam, aqueles que são premiados, que teoricamente têm mais potencial, pudessem ter um desafio diferente e se pudessem dar a conhecer num patamar diferenciado. Ok? Portanto, era aí que Deixa-me só concluir a minha primeira intervenção, Luís. Eu passo-te, que era... Às tantas tu ias a Faro, ias a Portimão, ias à Póvoa, ias ao Rio Ave nos anos 80 e era também jogar no pelado, e o Nhabola se calhar era o melhor marcador na altura. E mesmo esses clubes, alguns deles ainda existem, eu tenho a sensação que era muito mais difícil para um clube grande jogar lá nessa altura do que jogar nesta altura. Porque os campos também mudaram, portanto houve algumas condições estruturais que também se alteraram e que tornavam mais complexo ir a esses sítios do que hoje. Embora tenhamos depois também o contraponto disso, é que também agora há mais bons treinadores em todo o lado, até inclusive na formação, é mais fácil a um clube do interior ter um bom treinador do que era nessa altura. Esse é um tema giro para outro dia. Tens muita coisa que podias discutir. Hoje tens Há VAR, mais condições de trabalho, não é? Antigamente não tinhas VAR, por exemplo. Tens uma arbitragem mais equilibrada neste momento do que tinhas nessa altura. Eu ainda apanhei algumas coisas como jogador, apesar de um patamar inferior, mas em competições profissionais. E, portanto, as coisas são diferentes e a esse nível são melhores atualmente. A questão é nós pensarmos como é que nós podemos ter um produto de maior qualidade. Há muitas coisas, não são os quadros competitivos. Hoje estamos só a abordar o quadro competitivo. Porque há muitas outras coisas que se podem pensar, como é evidente. Para mim, a questão de fundo no futebol profissional é pensar, eu tenho que ter um produto de qualidade. E para ter um produto de qualidade, o que é que eu preciso fazer para ter esse produto de qualidade? Por exemplo, hoje, tu já limitas o número de inscrições, porque a UEFA também começou a criar condições. Antigamente não limitavas, contratava-se para o adversário não ter. E, portanto, tinhas tudo, não jogavam, não interessava. O adversário também não os podia contar com eles. Hoje, isso já não funciona tanto assim.
Algumas vezes funciona, mas muito menos. Portanto, mas a questão depois é esta. Podíamos ir, seria outro tema de outro programa. Mas faz sentido nós termos este peso no futebol de formação, trabalharmos tudo isto no futebol de formação e depois os nossos jogadores de formação não serem aproveitados para as competições principais? Isso faz Mas algum isso aí, tempo. eu por acaso sou, nesse aspecto, eu sou muito... Ainda há bocado estava a discutir isso com um colega, a questão dos jogadores formados localmente. Eu acho que os nossos jogadores são mais beneficiados do que prejudicados com a livre circulação. Não estou a falar com Porque a isso livre nos circulação, permite... estou a falar com o mercado interno. Com a livre Está bem, mas circulação, tu não podes limitar a entrada dos estrangeiros cá e depois querer que os nossos vão jogar para lá. Não é isso. Eu não quero limitar, até porque eu próprio fui imigrante, nem sequer penso dessa forma. Bem pelo contrário, a abertura total... Não é? Estás a falar no aproveitamento. A questão fundamental está na transição. A questão fundamental está na transição entre o futebol de formação e o futebol profissional. Porque depois eles têm estatuto no futebol profissional, comigo é muito fácil. O processo de transição é que é um processo difícil, é um processo de incertezas. Há bocado estávamos a falar do Vitinha ser suplente da seleção de sub-19, ou ser considerado o melhor jogador do mundo, porque houve uma evolução por diversos motivos. Não foi uma aposta desde cedo. O João Neves, por exemplo, já foi uma aposta diferente. Portanto, as coisas são diferentes, eu sei. Os processos não são todos iguais, nem todos eles são jogadores iguais. O que eu te estou a dizer é nós percebermos como é que o quadro competitivo pode ajudar a que haja esse desenvolvimento. E em que o produto que nós oferecemos seja melhor. Por exemplo, não falando de quadro competitivo, o Luís, acho que foi o Luís que escreveu sobre isso, eu não posso trazer o Mourinho, que a semana passada nós falámos aqui sobre ele, ter a dimensão que tem, e depois termos um jogo às 6 da tarde, com o sol contra as câmaras, com imagens horríveis em relação a um jogo, que era um jogo de grande promoção de futebol no mundo. Foi uma promoção negativa. Gostem ou não gostem, foi uma promoção negativa. E, portanto, o quadro podia ser assim, o jogo tinha que ser essa hora, pode-se vir de avião para baixo, o jogo não tinha que ser à noite. Portanto, estas questões são questões que têm muito a ver com a própria competição. E isso valoriza ou não valoriza o nosso futebol? Eu penso que sim, como é óbvio, não é? Agora, para isso, todos temos que estar imbuídos desse espírito de perceber que só assim é que nós conseguimos melhorar. Nós hoje temos 36 equipas das competições profissionais. 3 são Bs. Portanto, temos 33 clubes das competições profissionais. Se olharmos para a segunda liga, o quadro da segunda liga devia ser este? Há algum estudo que suporte que o quadro devia ser este? Este é o melhor caminho para criarmos uma cadeia de valor e valorizarmos os nossos jogadores? Os nossos, dos clubes, os clubes que ganham com isso em última instância. E vão também ganhar as seleções nacionais. Eu entendo que não. E, portanto, há mudanças que são feitas e que são provocadas que não têm nenhum estudo de base. Não tem nenhum estudo de base. Ou seja, íamos mais longe, íamos para a autorização. Já falámos sobre isto um pouco, para a regulação, como é que a regulação tem que ser feita, como é que não tem que ser feita e tal. Aqui, apenas tocar na questão dos quadros competitivos. Eu dei um exemplo concreto no futebol de formação. O exemplo dos regionais com os nacionais. Os regionais têm que jogar com a mesma idade dos nacionais? Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Mas eu digo que isto é assim. Tenho responsabilidades, fui diretor técnico da Federação, não consegui nunca impor isto. Mas, Zé, depois tens aí outra questão, e antes de passarmos à proposta do Luís para as competições profissionais, ou para a primeira divisão, e eu também tenho algumas coisas depois a comentar sobre isso, mas ainda há dias falava com um adepto do Vitória de Setúbal, Vitória Futebol Clube, que me dizia que tinham tido uma excelente equipa, já não sei em que escalão é que foi, no ano passado ou há 2 anos, e que depois, assim que eles se destacaram nos regionais, foram todos imediatamente, uns para o Benfica, outros para o Sporting, outros para o Belenenses e por aí fora, e portanto foi tudo embora. E aí podias também ter o caso de uma equipa que se qualificava para os nacionais fazendo um excelente regional, vamos imaginar, em sub-15, mas depois em sub-16 já não estavam lá nenhum desses jogadores e acabavam por ser, precisamente porque se tinham destacado, não é? E aí temos a tal questão do scouting, cada vez mais os grandes estão a detectar o talento aqui, ali e acolá, e eles não resistem. Não é? Claro que sim. Mas por isso mesmo,
Neste momento, há equipas B de sub-17 que têm que jogar com jogadores sub-16 e há equipas B de sub-15 que têm que jogar com jogadores sub-14. Essa intenção foi uma intenção clara de se poder criar esse espaço, porque normalmente os jogadores de 16 anos têm muita dificuldade de afirmação. Aliás, é um dos grandes problemas. Do primeiro ano, não é? Portanto, o escalão tem 2 anos, para quem não sabe. Antigamente eram os juvenis. Tu és sub-17, só para tentar explicar, tu és sub-17, 2 anos. E, portanto, os de primeiro ano normalmente têm dificuldade em jogar, porque os de segundo ano são mais velhos. Em todos os escalões, os jogadores de primeiro ano têm mais dificuldade em jogar. Como sempre, na época desportiva. Na minha altura, a época desportiva era de agosto a julho. Hoje, o ano que conta é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Portanto, é assim que se vê. Os jogadores estão pelo ano civil e não pela época desportiva. Antigamente era pela época desportiva. E o que tu vês é que os jogadores do segundo semestre têm mais dificuldades em afirmarem-se do que os jogadores do primeiro semestre. E isto é um outro estudo, é uma outra realidade. Portanto, a competição deve terem atenção a essas coisas. E o espaço e as ferramentas que são dadas aos clubes devem ter em consideração isso, para que esses jovens possam, de facto, progredir e possam ter espaço para competir. Porque não há ninguém que cresça. Eu costumo de brincar, vocês são os 2 jornalistas, ou ex-jornalistas, consultores, chamem lá o que vocês quiserem. Passaram pela imprensa, são jornalistas, é como eu. Sou treinador, serei sempre treinador, vocês serão sempre jornalistas para mim. Vocês, se não escreverem, se tiverem muito tempo sem escrever, vocês vão perder algumas das vossas faculdades. Não há hipótese nenhuma. As pessoas têm que fazer as coisas. Portanto, têm que meter a mão na massa. Os jogadores, se não jogarem, evidentemente que não é só treinar. O treino é muito importante, atenção. O treino para o processo é muito, muito importante e é preciso haver espaço de treino. Não é só de competição. Mas se não houver competição, eles não vão conseguir, de facto, progredir. E, portanto, olhar para a competição e perceber qual é a nossa realidade e termos uma oferta diferenciada é fundamental para que isso aconteça. Portanto, agora vocês dizem assim, mas este quadro é o quadro ideal. Não é. Algumas vezes não é. E ainda há pouco disso, os sub-23, para mim, neste momento, devem ser repensados, porque se entrou num ramo-ramo em relação a algumas questões. E é importante que tu consigas aproveitar esse talento. Porque há bocado falámos do Beto, mas podes falar do Mateus Nunes e podes falar de muitos outros. Ainda ontem o Braga lançou miúdos. Eu fui ver o jogo a Braga. Ainda ontem o Diego jogou, o Diego vem desse espaço. E o miúdo entrou muito bem no jogo. Portanto, e isso é importante. É importante também para os clubes que os miúdos... estamos a falar de um jogo contra o primeiro classificado. A qualidade do jogo não foi por aí além, como é óbvio. Vocês viram o jogo provavelmente na televisão. Mas não deixa de ser o primeiro classificado da Liga dos Países Baixos. E, portanto, não é uma equipa propriamente fácil, é uma equipa com alguma dificuldade. E os miúdos entraram bem. O Gorgi entrou, também vem do espaço da formação do Sporting Clube Braga. Portanto, é essa continuidade que nós vemos que não acontece em muitas situações. Agora, evidentemente que eu tenho consciência e sei, e não sou contra, que no futebol profissional têm que atuar os melhores. E os clubes têm que se defender. Pronto. Mas também nós todos sabemos que à volta do jogo há muita gente que só ganha dinheiro se houver transferências. Porque se não houver transferências não ganha dinheiro. Portanto, temos aqui um jogo que é um jogo que não é fácil de gerir. Não é? Um jogo difícil de gerir. Eu propunha se calhar ir um bocadinho à Bélgica, porque a Bélgica entre os campeonatos decentes, portanto aqueles para os quais a gente olha, foi quem mais andou às voltas com este tema na prática. Não em teoria, imagino toda a gente o discuta. Estou a falar só de primeira divisão agora, não deixando a formação, acho que o Zé cobriu bem o tema. Falando só de primeira divisão, portanto, no fundo eles andavam à procura há 17 anos, portanto, a última época em que não houve qualquer coisa esquisita para os padrões normais das competições no formato deles foi em 2007, 2008. Eu estive aqui a ver isso, na altura eram 18 clubes, 34 jogos, exatamente o que nós temos, e eles eram 13º no ranking UEFA. E a motivação, eu fui ler algumas coisas sobre isso, a motivação para mexerem foi, nós não temos grande coisa na Europa e precisamos de estar, que é um bocadinho a motivação em que nós estamos nesta altura, estamos melhor do que eles, mas desconfiamos que não vamos ficar bem muito tempo. E, portanto, por isso é que se anda a falar, eu acho que muito menos do que se devia falar, obviamente,
é um tema que não é muito sexy, sendo estrutural e fundamental, mas é também por isso que se anda a falar. Então eles, houve vários modelos, eu tenho isso escrito, vou pôr depois no texto para quem quiser ler. Houve vários modelos, o primeiro modelo foi um play-off a 2, portanto fez o campeonato e depois duas equipas, os dois primeiros decidiram. É horrível, e eles também perceberam que é horrível, decidir toda uma época que é uma coisa de regularidade em 2 jogos, é horrível, só fizeram uma vez. Depois passaram para um modelo em que os primeiros 6 iam discutir o título, tiveram muito tempo ali nesse modelo, tiveram também um modelo em que afinal só eram 4, e depois voltaram ao modelo de 6, e agora a última discussão que tiveram foi isto dá muitos jogos, porque dá 40 jogos, e esse é um problema. Então agora, por causa das competições europeias, nós temos que passar isto para menos jogos. E, portanto, eles agora têm 16 e depois apuram-se os 6 primeiros para fazer, portanto, 30 mais 10 jogos, dá os tais 40 jogos, e eles querem fazer, imaginem, um modelo igual ao nosso, portanto, 18 com 34, com um formato normal. Andaram estes 17 anos e agora chegam a isto. A opinião, por exemplo, do treinador do Pognoli, que devem-se lembrar que foi um jogador internacional belga, que agora é treinador do Saint-Gilloise, portanto o campeão. A opinião dele é que o que desenvolveu o futebol belga, eles hoje são 8º, creio eu, sim, estão atrás de nós, não foi nada... Vão começar a próxima época em cima de nós, porque vão perder menos no ranking no final do ano. Portanto, ele diz, não foi nada isto dos formatos, esqueçam lá isso. O que melhorou foi construirmos academias e agora trabalhamos melhor. E uma coisa, pronto, que se calhar muita gente não vai gostar é a seleção belga trabalhou muito bem e isso também ajudou bastante. Desenvolveu os jogadores, trouxe foco para o futebol belga, mais do que o campeonato. Foi aquela geração, aquela seleção belga que trouxe foco de fora para ali e isso ajudou a desenvolver. Portanto, esqueçam lá o formato, este formato é horrível, temos é que jogar o formato todos contra todos e pronto, e isso é que é bom porque todos os jogos contam. Enquanto nos outros a primeira fase não conta tanto, blá 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 blá. Só para acabar sobre o futebol belga, houve fases em que depois os 6 que iam discutir aos 4, aqueles já não tinham interesse nenhum, que eles levavam metade dos pontos, e mesmo assim metade dos pontos era uma diferença muito grande. Houve também coisas incríveis de chegar à última jornada em que havia 3 que podiam ser. Há 2 anos, nos últimos minutos, o primeiro classificado mudou 3 vezes. Mudou, e eu fui ver uma coisa, andei um bocado para trás, fui ver nos 17 anos antes disto, quantos campeões tinha havido diferentes, tinha havido 5, e nos 17 anos antes disto, portanto já estou nos anos 70, tinha havido 6. E nestes últimos 17 anos houve 7. Portanto, 7 para 5 parece a mesma coisa, mas é percentualmente é um crescimento enorme. Portanto, eu diria que desse ponto de vista este formato foi bom, porque todos nós gostaríamos é que houvesse 18 campeões em 18 anos. Mas eu aí estou com o Pocognoli, sabes? Porque eu acho que não teve que ver com o formato, teve que ver com o investimento que é feito pelo Munzio e na Saint-Gilloise, que a Saint-Gilloise reapareceu, teve que ver com a construção de uma realidade completamente diferente no Bruges, e aliás, nesta queda do Standard e do Anderlecht, que vieram abrir caminho ao Genk, e eu acho que nesse aspecto o futebol belga é muito mais aberto do que o nosso, mas só para que as pessoas percebam, estamos aqui a falar de coisas de facto diferentes. Uma coisa é, queremos criar aqui uma última jornada de estalo. E eles têm isso, manobras de mar, têm o helicóptero. Há o famoso helicóptero da Liga Belga, que na última jornada anda de estádio para estádio com a taça. Não tem aquela coisa de uma réplica aqui, uma réplica ali, e depois entrega-se. E nós ainda, neste último campeonato, no último dia, podia ter havido 2 campeões. Toda a gente estaria à espera que o Sporting ganhasse o jogo que tinha em casa, e portanto com o Vitória, e portanto ganhando seria campeão, mas se o Sporting eventualmente escorregasse, o Benfica podia ter sido campeão em Braga. Ora, os belgas, e portanto havia uma taça em cada lado, não é? Os belgas têm uma taça, e têm aquela coisa, e depois a televisão filma o helicóptero, e agora o helicóptero está aqui, e vão passando multiscreen de um jogo para o outro, e fazem um espetáculo disto. Ora, temos aí uma coisa que é o espetáculo. Isso é bom. Temos uma coisa aí que é estás a pensar como programador televisivo, é ótimo. Deixar de pensar assim. Sim, isso é ótimo. Agora, depois pensamos assim, mas é justo? Não. Eu acho que não é. Justo é aquilo que nós temos. É 17 jornadas na primeira volta, 17 na segunda. Jogam todos contra todos. Quem fizer mais pontos é campeão. Ponto. Mas tu podes ter isto, eu peço desculpa. Tu podes ter isso, tu repara. Vamos sobre a questão dos campeões. Nós, em toda a nossa história, temos 5 campeões.
tirando os três grandes, uma na década de 40 e outra em 2002, certo? 3 mais 2. Tivemos o Belenenses, tivemos o Clube de Futebol dos Belenenses e o Boa Vista Futebol Clube. Ponto final. Uma vez cada um deles. Não tivemos mais. De resto, os campeões são sempre os mesmos. A Bélgica teve muito mais campeões. Eu estive esta semana na República Checa, num seminário. A República Checa tem mais ou menos a nossa população, 10 milhões e meio, sensivelmente. A nossa dimensão tem um nível mais baixo que o nosso. Quantos campeões teve? Muito mais. Nos últimos 20 anos teve 5 ou 6 campeões. Portanto, nós temos, de facto, uma realidade diferente. A nossa realidade, gostemos ou não, é Benfica, Sporting Porto, ou Benfica, Porto, Sporting, ou Sporting, Benfica, Porto, como vocês quiserem. São estes três. Não tem que ser o resto da vida isso? Não, mas para a competição, vamos partir do princípio. Eu disse isto no início da introdução. O segredo de uma competição, o sucesso dessa competição, esse segredo é o equilíbrio entre os competidores. Por isso é que na NBA há drafts, por isso é que a NBA é decidida como é, e por aí fora. Portanto, não estou a dizer que nós temos que copiar esse modelo. Eu estou a dizer que nós temos que pensar em modelos que tornem... Mas tu, quando estás a falar equilíbrio, estás a falar... Quando dizem isto, eu vou-te dizer isto. Quando dizem isto, tu podes fazer uma fase regular, os pontos continuarem a contar, e na parte final, o primeiro ter 3 jogos em casa contra o segundo, o terceiro e o quarto, o segundo ter um jogo fora contra o primeiro e 2 jogos contra o terceiro e o quarto, e o terceiro ter um jogo em casa contra o quarto e 2 jogos fora, e o quarto ter 3 jogos fora, e depois os 4 primeiros a jogarem entre eles, sem deixar de ter em consideração a primeira fase da competição. O problema depois isto vai ter um interesse fantástico, pode haver uma equipa que esteja muito longe das outras e em termos de campeão as coisas estão resolvidas, evidente. Pode ter um interesse porque tens mais jogos entre os maiores clubes. A questão depois está na centralização, poderes discutir as receitas, porque os outros também têm direito à receita, senão ainda vais aumentar mais o gap. E é isso que tu não pretendes. Portanto, as coisas não são feitas... Ou seja, tu podes sempre discutir a parte do dinheiro, não vamos meter lá aqui, porque é sempre o que as pessoas quiserem. Portanto, se quiserem dividir melhor, hoje em dia já podias... Hoje já podias dividir melhor. Mas estava a dizer, o dinheiro que vem da UEFA para os clubes grandes que eles ganham lá no campo, não vai 100% para eles, vai 10%, vai para a Liga e a Liga divide para os outros. Porquê é que não fazes isso? Porque não queres. Os Países Baixos fazem isso, não é? Sim, eu estou a dizer em Portugal. Porquê é que não fazes? Porque não queres fazer. Pronto. Portanto, a questão da divisão é uma questão meramente política e da visão que cada clube e cada gente tem do seu clube e do futebol. É outro tema, acho que é interessante, mas se não vamos mostrá-lo aqui. Passando só na parte do formato competitivo, eu acho que para venderes a tua competição, eu acho que primeiro tu tens que fazer qualquer coisa para ser melhor do que os 5. Eu percebo a ideia de ser o 6º melhor, mas eu não gosto da ideia de ser o 6º melhor. Eu quero ser o 5º melhor. Não vejo razão nenhuma para nós não sermos melhores que o Campeonato Francês. Não há uma razão. Portanto, eu posso ser melhor numa série de fatores. Tempo útil, menos faltas, jogos mais interessantes, melhores jogadores, posso ter isso tudo. Porque o Campeonato Francês não é o PSG. O PSG é outra coisa, não faz parte do Campeonato Francês. Vai acabar com 20 pontos outra vez, portanto, não é do Campeonato Francês. Portanto, para isso, eu tenho que aumentar o... Perdeu este fim de semana. Sim, também perde, toda a gente perde. Pronto, tudo bem. A questão é, eu preciso de aumentar os meus jogos bons e diminuir os meus jogos maus. É uma coisa bastante básica de dizer. Então, a minha sugestão, entrando no meu modelo, só porque toda a gente tem um, eu também quero ter um. Portanto, eu na primeira fase eu faria só uma volta, portanto são 17 jogos. Quer dizer que os grandes não vão jogar 2 vezes casa e fora, portanto, vão jogar com o Sosteiro e Ser. E há clubes que não vão receber todos os grandes em casa, também é o que o Sosteiro e Ser. Para tirar já a possível crítica a isso, acho que em 2 ou 3, isto deve ser feito a 2 ou 3 anos e o sorteio deve ser condicionado para que não haja a hipótese de uma equipa que não recebeu este ano os grandes na sua casa, que isso não possa, para já que não possa não receber os 3, tem que estar condicionado, mas que no ano a seguir tenha a garantia de que recebe mais do que recebeu este e o outro recebe menos. Coisas com as subidas e descidas a ser tidas em conta aqui, obviamente. E depois uma segunda volta em que tu divides, no fundo esta primeira volta é o apuramento de competências, os melhores vão jogar com os melhores e os piores vão jogar com os menos maus, vá lá, para ser mais simpático, os menos bons, aliás, vão jogar com os menos bons. Isto daria 8 em cima e 10 em baixo e os 8 de cima discutiam o campeonato. Isto dá 31 jogos para estes 8, portanto são menos 3 jogos.
teoricamente são menos 3 semanas, acho que é mais do que suficiente para nós conseguirmos gerir coisas como este Aroca Porto e este tipo de coisas que causam mal-estar, má competição e que são difíceis de gerir na prática porque o calendário não permite invenções. Os belgas, por exemplo, na última vez que estiveram reunidos os clubes, uma das coisas que eles decidiram coisas interessantes, além disto, era que os 3 grandes podiam, os 3 que estão na Europa, não é 3 grandes que estão na Europa, podiam decidir adiar 3 jogos deles. Precisamente porque é preciso. Portanto, às vezes é preciso para gerir a presença na Europa, e a presença na Europa, estamos todos de acordo, é fundamental. Portanto, eu por isso... Quer dizer, a presença na Europa é fundamental. Agora que isso deve levar a adiamentos, não estamos todos de acordo. Não, que é fundamental a presença na Europa, depois como é que fazemos, pronto, aí pode haver várias opiniões. Porque os clubes que estão na Europa têm uma vantagem competitiva, porque recebem mais dinheiro, lá está, e como recebem mais dinheiro têm que estar mais apetrechados, e se estão mais apetrechados nós não podemos estar a facilitar-lhes a vida face aos outros. Eu percebi isso em termos de afirmação exterior, não percebi isso em termos de competição interna. O que eu acho, António, é que eles são sempre diferentes, os que vão. São sempre diferentes, não são sempre os mesmos. Claro, sim, é evidente que muitas vezes são os mesmos, mas muitas vezes também não, algumas vezes também não são os mesmos. E, portanto, estou a falar da Bélgica. Não, estou a falar de toda a gente. Os ingleses, estou a falar de toda a gente. Portanto, eu vejo sempre esses clubes como representantes do teu futebol. Portanto, se eles estiverem bem, o teu futebol está valorizado. O conjunto do teu campeonato está valorizado. É desse ponto de vista macro. Olha, depois podemos discutir o detalhe. Mas pronto, esta era a minha proposta, discutir o campeonato com o 8 Mas isso, Luís, a tua proposta, como qualquer outra proposta, como aquela que eu acabei de dizer, de fazer no grupo final e depois o apuramento para a UEFA, nós baseamos todos aonde? Nos grandes. Todas as propostas. Tu fizeste a tua proposta, a proposta foi baseada aonde? Nos grandes. Os condicionamentos são aonde? Os condicionalismos são aonde? São com os grandes. Não podem receber 3 vezes os grandes. Não. Porquê? Porque o nosso mercado interno é desequilibrado. E nós temos que partir de... Não podes partir de uma coisa... desequilíbrio brutal do mercado interno. Um desequilíbrio em que eles, os 3, têm cerca de 93% dos fãs, pronto, em primeira escolha. Significa que os outros têm cada vez menos, mas eles próprios têm que perceber que se continuarem neste caminho, ou não terem competitividade em casa, na prova doméstica, eles não vão ser mais fortes exteriormente. Porque é preciso competitividade em casa para nós sermos mais fortes exteriormente. Tu tocas sempre no futebol feminino. Eu há uns 3 ou 4 anos, houve um responsável de um futebol feminino, de um clube grande, que me disse: o nosso objetivo é ser campeão europeu. Eu disse: mas vai jogar aonde? Na altura ainda estava na França. Mas vais fazer o campeonato aonde? Em Portugal ou vai fazer o campeonato espanhol? É que o campeonato português, neste momento, pense primeiro em melhorar o campeonato português. Em ter níveis competitivos mais elevados. A não ser que a equipa feminina vai jogar contra os sub-17 masculinos. Para ganhar, de facto, uma dimensão diferente. Porque são os grandes jogos. São os jogos que nos criam dificuldades. Que nos fazem crescer. São jogos diferentes. São jogos com outra dimensão. Claro que me dizes, é preciso também tempo para treinar. É. E, portanto, tem que se olhar para os quadros e não se pode perceber que as equipas estejam todas a jogar 3 em 3 dias. Isto tem aspectos negativos. Óbvio. Há períodos em que isso acontece. Certo. Os ingleses não fazem tudo bem. Os ingleses, quando em 30 em 3 dias fazem 11 jogos, quando têm a altura de dezembro, com o Boxing Day, não sei o quê, depois muitas vezes têm problemas a seguir. Mas lá está, dizia o Tadeia, estão apetrechados de forma diferente, porque sabem as competições que têm, portanto têm outro tipo de soluções. Tudo bem. O que eu aqui queria chamar a atenção é, e agora estamos a falar especificamente na prova, no alto rendimento e nas provas profissionais, nós temos que melhorar o produto com as ferramentas que nós temos internamente. E quer olhemos para o lado ou não, a verdade é só esta. Os três grandes dominam o mercado interno. Ou seja, já alguém se dignou a perceber porque é que dominam? Porque é que têm 93%? Já alguém se dignou a tentar perceber por que razão é que o nosso mercado é tão diferente dos outros mercados todos na Europa e no mundo? Porque nós temos, ao longo dos anos, esmagado o mercado. Porque se nós tivéssemos sido rigorosos e tivéssemos ajudado, porque é assim, na minha opinião, o regulador deve ajudar os concorrentes a serem mais capazes. Porque é muito mau que não tenhas clubes de cidade. É muito mau que hoje o Algarve, o Farense está a tentar recuperar, sobe e desce, ainda não se conseguiu fixar. Daí para cima, o Vitória de Setúbal
está na situação em que está, a Académica também, o Beira-Mar também, e assim sucessivamente. E, portanto, isto não retira mérito aos clubes mais pequenos e à concentração de clubes em pequenos territórios, não é? Por amor de Deus, todo o mérito, clubes como o Moreirense, por exemplo, como é evidente, o seu presidente e a sua estrutura têm muito mérito naquilo que têm conseguido. Não está em causa isso. O que estou a dizer-te é, não vamos comparar, com todo o respeito, e vocês sabem que eu tenho uma costela do Vitória de Setúbal, a dimensão que o Vitória tinha, e que ainda tem. Tu vais às provas distritais de Setúbal e vês 2, 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, têm mais assistência do que têm jogos da Primeira Liga. O Vitória tem neste momento, na distrital, mais assistência que jogos da Primeira Liga. E isto é significativo para se perceberem. Eu nem falo do Boa Vista agora, ou do Leixões, pronto. Mas das grandes cidades, ou das cidades de menor dimensão, tirando Lisboa e Porto. E nós não conseguimos perceber isso, porque a visão, acho eu, que foi muito turva. Foi muito turva. Deixa-me só dizer uma coisa. Não é para serem favorecidos. Ninguém tem que ser favorecido aqui. Tem que haver mérito para lá estar. Mas se tivesse havido rigor, há muitos anos, se tivesse havido rigor, e isto está-se a passar para a segunda Liga vai, mais cedo ou mais tarde, criar mais problemas a alguns clubes. E depois, quando houver falências, porque agora são SADs, quando houver falências, quando os investidores se forem embora, porque não são controlados os investidores, os ingleses estão a mudar, já eram mais rigorosos do que nós, e muito mais rigorosos vão ser, porque perceberam que este mercado não pode deixar de ser regulado de forma muito efetiva. Ou seja, numa frase, só joga no futebol profissional quem pode, não é quem quer. Não é só por ter dinheiro. É quem pode, quem cumpre um conjunto de requisitos. Se não cumprir esse conjunto de requisitos, não pode lá estar. Não pode lá estar, com todo o respeito, não pode lá estar. Joga outra competição. E por isso a Federação criou a Liga 3. Criou a Liga 3 para não estar dentro do Campeonato de Portugal. Porque antigamente estava tudo dentro do Campeonato de Portugal. É uma prova intermédia para se chegar à competição profissional. Para se preparar os clubes para chegarem à competição profissional. Olha, eu queria falar ainda do Campeonato de Portugal também, mas já não vamos. Já estamos em tempo de compensações. Chegamos aos 45 minutos. Deixa-me só responder a tua pergunta na minha visão, obviamente, em 2 ou 3 minutos. Eu sou e tu és também, na altura, eu na bola. Isto pode parecer uma coisa muito estranha, mas os 3 grandes não tinham o número de páginas que têm hoje já não é um bom exemplo, mas que tiveram aqui no auge dos jornais diários. Tinham muito menos. Nós fomos da primeira geração de jornalistas, ou da geração de jornalistas que teve de passar, eu talvez tenha isto mais presente porque eu fazia Benfica na altura, passar de ter 2, 3 páginas por dia para 7, 8, 9, 10. Onde é que eu quero chegar com isto? O produto grande está diariamente exposto, hoje já não tanto no papel, mas nas redes sociais, nos sites dos jornais e na televisão, está diariamente exposto. Portanto, é normal que ele crie mais impacto nas pessoas e que, portanto, vá tendo mais adeptos, mais interessados naquele produto. Pois são as equipas que, tendo mais poder financeiro, melhores estádios, tiveram esse benefício também. Estão nas competições europeias, cadeia de valor completamente diferente, vende jogadores têm dinheiro e estamos neste... Como dizia o outro, it's the economy stupid, não é? É a economia, sim. É um bocado a economia. Bom, temos que passar aos temas pequenos. Se calhar começavas tu, Luís. O Zé falou muito, agora neste bocadinho fica para o fim, não? Eu falo rápido. Portanto, eu escrevi uma coisa esta semana sobre o artigo, não era tanto, era também sobre o Tiago Gabriel, portanto, que é o tal miúdo grande. Eu reparei nele porque ele se via muito a jogar, mas sobretudo percebia-se quando havia festa de golos, ele era bem maior. E, portanto, despertou-me ali um jogador grande português, nós não temos assim tantos. Então eu fui ver um bocadinho melhor a carreira dele, esteve na formação, nos grandes, como quase toda a gente que tem valor esteve, e depois, num determinado momento, foi aqui para o clube, que o Zé já falou e gosta muito, para o Vitória, esteve lá 3 épocas, depois foi para o Estrela, porque há a Liga Revelação. Portanto, é mais um daqueles casos que, se não houvesse Liga Revelação, não sei, mas foi. Lá está a oferta competitiva. Isso, houve uma oferta competitiva, eu também, por isso é que eu pensei em falar nele um bocadinho. E, portanto, foi para o Estrela, e do Estrela foi vendido para a Itália, e está a fazer a sua vida em Itália, e agora veio ao Sub-21, primeira vez que veio à
à seleção. E eu acho, de maneira geral, eu aprendi nestes anos de federação, antes também já sabia, mas aqui aprendi melhor, que nós realmente sabemos muito pouco de futebol, os treinadores sabem muito mais, veem muito mais, e portanto eu não vou dizer se é bem ou mal ele vir ou não vir, não me vou meter nisso. Mas acho de uma maneira geral, e até fiz ali uma brincadeira falando no Bela Katzir e no Walsh, pronto, já tenho alguma idade, nós sempre lidamos mal com jogadores que são diferentes. O Stromberg, o Farinha, escrevia páginas na bola que, meu Deus, estava a descaracterizar o futebol português porque o João Alves ia para o banco e o Stromberg jogava. E pronto, o Eriksen era só muito melhor do que o Farinha sobre futebol, o que é normal, o que é evidente, com todo o respeito pelo Alfredo Farinha e pelo jornalista que ele foi. Portanto, no fundo era só dizer isso, e até trouxe o Fonte à conversa, porque eu não percebo como é que o Fonte, que é campeão europeu e vai à seleção aos 31 anos, e é um jogador diferente dos outros, tem pés não tão bons como os outros, para pôr a questão assim, mas tem outras coisas incríveis que nós não tínhamos em Portugal, no centro da defesa. Como é que ele demorou tanto tempo, como é que ele fez a carreira que fez, que ele devia ter feito uma carreira muito melhor se nós fôssemos o país que olhasse para a diferença de uma maneira, de outra maneira. E eu espero que o Tiago Gabriel, não sei se ele é bom rapaz, mau rapaz, nunca falei com ele, mas gosto de ver um jogador diferente nas seleções, gosto de ver um jogador diferente num país onde se aprende a defender, e como qualquer jogador português, eu desejo que ele tenha uma carreira ótima. Zé ou António? Se calhar o António. Não, o António, eu falei muito. Ok, António. não, vou eu. Estava só a ver se o Zé queria acrescentar alguma coisa sobre o Tiago Gabriel. O tema dele. Sim, é evidente, em relação às seleções jovens é diferente. Não sei. Mas em relação, por exemplo, mais atrás, e ao Euro, que eu estava a falar, houve ali uma série de centrais portugueses de grande nível, não é? E que não davam qualquer tipo de hipótese. A nível da seleção A limitavam, porque o Jorge Costa, o Fernando Couto, depois mais tarde o Pepe, o Pedro Emanuel, etc. Bruno Alves, Ricardo Carvalho. Tanta gente. Portanto, no Euro são Ricardo Carvalho, Bruno Alves. Ricardo Carvalho. Por exemplo, o Ricardo Carvalho é um exemplo bom. O Ricardo Carvalho foi um jogador que foi dispensado pelo Porto. Eu digo isto à vontade, porque fui acusado de ser ponta de lança do Porto na altura, quando quis trazer o Ricardo Carvalho para o Sporting. Portanto, foste foi defesa, ponta de lança. Não, trouxe-o para o Alverca. É preciso não esquecer que ele saiu do Alverca para o Porto do Mourinho. Não é? É bom não esquecer isso. Jogou ainda no Vitória de Setúbal, é bom não esquecer isso. O Ricardo foi lançado definitivamente, digamos assim, pelo Vítor Manuel no Lessa, depois de ter saído do Porto. E só não sai completamente do Porto porque o Pinto da Costa não deixa. Não deixa. Nem sequer equacionou a hipótese de eu poder trazer para baixo. Só por empréstimo. Não deixava. Era uma aposta pessoal do presidente. Pronto, lá está. Mas essa é uma história que tem piada que hoje pode ser contada. Muito bem. Bobador. Não sei tu, António. Olha, Bobador, eu dei comigo e foi um dia... Confessa lá que votaste, não podes dizer em quem votaste, mas és o nosso... Não posso dizer em quem é que votei ainda, enquanto não sair a edição da France Football deste mês. E depois lá estarão os meus 10 votos. Mas para já não posso ainda dizer. Eu já disse que votei em primeiro lugar no Dembélé, portanto isso não é segredo, e acho que ninguém me leva a peso por ter revelado isso. Mas dei comigo, e a segunda-feira foi um dia difícil para mim, porque foi o dia em que era divulgada a votação, e eu precisava de escrever alguma coisa sobre o tema, não tinha nenhuma inside information, não sabia quem é que ia ganhar, embora presumisse que muito provavelmente o Dembélé ganharia, até por causa da campanha que o PSG andou a fazer à volta da construção do fenómeno Dembélé, e eu não votei por causa disso, mas era evidente que entre todos os jogadores que o PSG tinha nomeados, havia um que eles preferiam, que era o Dembélé, e havia outros que, enfim, se ganhassem para ele, era porreiro, mas não era o que eles queriam. O que eles queriam era mostrar que o Luís Henrique tinha construído ali um jogador diferente do jogador que tinha fracassado no Barcelona e chegou ali, enfim. Mas estava a dizer, foi um dia complicado para mim, eu precisava de encontrar. Porquê? Porque jogava ao Sporting também, eu tinha que estar em estúdio na RTP
nessa noite, e a votação ia ser revelada já com o Sporting a jogar, mas eu queria ter alguma coisa escrita sobre o tema para o final do dia, então andei aqui à procura de uma abordagem que fosse diferenciada, e isso levou-me precisamente então a essa constatação que é aquilo a que eu chamei num texto no meu Substack, a era das maravilhas de um ano só, das One Season Wonders, como diriam os britânicos. Porquê? Porque desde que o Messi apareceu, e eu acho que já apareceu ali um bocadinho fora da época em 2023, porque 2023 já estava um bocadinho, o prazo de validade no rótulo já tinha expirado, mas ele ainda ganhou a bola de ouro em 23. Mas mesmo assim, se nós considerarmos essa vitória, e portanto temos que abolir daqui 2021, porque em 2021 os 3 primeiros foram Messi, Lewandowski e o Jorginho, depois temos 4 anos consecutivos em que temos 12 jogadores diferentes nos 3 primeiros lugares. Em 2022, Benzema, Sadio Mané e o Kevin De Bruyne. Em 2023, Messi, lá está a repetição de 21, mas esta aqui já me parece que veio fora da época. Messi, o Erling Haaland e o Kylian Mbappé. 2024, Rodri, Vini Júnior e o Bellingham. E agora 2025, Dembélé, Lamine Yamal e Vitinha. Portanto, temos 12 tipos diferentes a serem considerados os 3 melhores do mundo em 4 anos consecutivos. Isto, sabem quantas vezes é que isto tinha acontecido na história da Bola de Ouro? 0. Bola. Nunca tinha acontecido. Havia sempre alguém que, num prazo de 4 anos, assegurava continuidade. E o que é curioso é que isto se sucede a um período em que tivemos, basicamente, sempre os mesmos 2 indivíduos, não é? Messi e Ronaldo, e depois havia um lugar que ficava vago. Enfim, ali entre o primeiro ano em que aparecem os dois, que é 2008, Ronaldo primeiro, Messi segundo, Fernando Torres em terceiro, e o último ano em que aparecem os dois, que é 2017, Ronaldo primeiro, Messi em segundo, Neymar em terceiro. Eles tiveram... O Ronaldo falhou em 2010, tivemos aquele percalço do Campeonato do Mundo, mas o Messi esteve sempre. Quem é que lá tivemos? Xavi, Iniesta, Ribéry, Neuer, Neymar e Griezmann. Mas nunca... Alguns apareceram 2 vezes, 3 vezes não, porque aquilo era só para eles. Agora, estamos numa realidade completamente diferente. Eu não acho que seja porque há menos talento. Enfim, há menos talento do que aqueles 2 tipos, porque aqueles 2 tipos são incomparáveis. Eu acho que daqui a 50 anos vamos perceber, nós não, mas quem cá estiver a discutir isto, vamos perceber que esta foi uma era absolutamente irrepetível na história do futebol. Nunca houve, e provavelmente nunca mais vai haver, 2 monstros desta dimensão a jogarem em simultâneo. Eu acho que é que o talento está mais, neste momento, está mais democratizado. E isso não é necessariamente mau. Lá está, mais equilíbrio. Não é? E não era assim antes do Cristiano e do Messi? Eu tenho ideia, Figo, Ronaldo... Não, houve sempre continuidade. Houve sempre continuidade. Como tu descreveste, sim, mas parece-me que era mais aberto, era mais parecido com o que vai ser do que com aquele tempo do Ronaldo e do Messi. Portanto, Figo. Houve sempre alguém a assegurar essa continuidade. Enfim, tiveste Ronaldinho em 2004, teve em 2005. Tiveste o Oliver Kahn em 2001 e 2002. Tiveste o Shevchenko em 99 e em 2000. Enfim, houve sempre alguém que assegurava a continuidade de um ano para o outro. Nunca tinha só um comentário feminino. Acho que no feminino estás a viver a era Messi, Ronaldo, com a Botelhas e a Bonmati. Não concordo. Mas jogam na mesma equipa, não é? Mas depois sem aquele picante que havia entre Messi e Ronaldo. Até podia ser uma coisa, se calhar, engraçada para desenvolver mais. Mas são da mesma equipa, não tem a mesma piada. Mas há 5 anos que são elas. Portanto, se calhar estás nesse caminho. E repito, eu não acho nada aquela... Mas pronto, isto é o que é. Se me desse a escolher, ela não teria sido a primeira. Mas pronto. Mas pronto. Eu não voto. Só votei uma vez quando era selecionador nacional, já foi em 2008. Portanto, foi na primeira... Votaste para o da Best, não é? Hã? Votaste para o FIFA da Best. E eu estou com o Luís, acho que os treinadores percebem incomparavelmente mais de futebol do que os jornalistas, mas depois tem aquela coisa de votar sempre os deles. É uma chatice, Não, todos nós somos. Mas a nível da dimensão dos jogadores, evidentemente que houve outros momentos, outras épocas, em que houve jogadores da mesma dimensão, ou dimensão muito semelhante, a disputarem... O prémio era diferente, a história é diferente. Sei lá,
os anos 60 ter, vamos só lembrar de dois, Pelé e Eusébio, depois aparece o Beckenbauer e o Cruyff. Aliás, eles chegaram a jogar todos juntos nos Estados Unidos em 65, não é? Portanto, estamos a falar de jogadores, e depois mais tarde faz-se o Mundial da Argentina em 180 e 79, no Mundial de Sub-20 aparece o Maradona, não é? Portanto, aparecem sempre jogadores e vão aparecer jogadores de outra dimensão. Vai ser difícil alguém ter a longevidade que estes dois tiveram e estão a ter, que ainda não acabaram. Sim. Quando tu fizeres a lista, deixa-me só dizer isto, quando tu fizeres, pensares, vou-te perguntar, diz-me os 10 melhores jogadores desde este século. Tu não vais pôr o Dembélé. Em 10 não, de todo. Vamos ver, eu não acho que o Dembélé seja o melhor jogador do mundo, atenção. Eu acho que ele pode ter sido o melhor jogador do mundo desta época, não me incomoda nada isso. Nesta altura... Mas não vais pôr lista dos 10 ou até dos 20. Desculpa, nem o Rodri. Nesta altura, ao dia de hoje, tu não pões o Dembélé. Agora é que vamos ver o que é que o Dembélé vai fazer. Não, com a idade que ele tem, eu acho que já não tem 28 anos. Tem 28 já. O que o António está a dizer, eu a priori concordo. Porque para se manter ao nível que se manteve o Ronaldo e o Messi, é de facto preciso muito trabalho e muito foco. Pronto, o que não acontece com a maior parte. Por isso é que isto acontece desta forma. Porque antes disso, também o Cannavaro também ganhou, foi o único central que eu me lembro assim dos últimos a ganhar. Pronto. É de facto, eles os dois foram de facto excepcionais na forma como ganham. E continuam a ser decisivos nas suas equipas, não é? Portanto, um jogo, já não é um jogo das provas europeias, mas o Messi continua a ser decisivo nos Estados Unidos e o Ronaldo continua a ser decisivo na Arábia Saudita. Estamos com 1 hora de programa, amigos. Vá, Zé, passa aí. Eu vou concluir. O meu tema pequeno era para falar sobre os pais e, fundamentalmente, vai chamar a atenção, foram divulgadas as declarações do pai do Lamine Yamal, que eu acho que são lamentáveis. Acho que os pais... Nós temos o maior problema que nós temos no futebol de formação tem a ver com os pais. Tirando as infraestruturas, muitas vezes, mas tem a ver com os pais. Os pais colocam uma pressão. Já nem são só os agentes. Então, quando os pais são agentes, ainda pior. Os pais devem estar calados e devem respeitar o que se passa. O jogador que vence o prémio, eu vou dizer de cabeça, se não estou em erro, fez 35 gols e 12 assistências. Foi campeão europeu em termos coletivos. Campeão do seu país, venceu a taça e foi à final do Mundial de Clubes. Perdeu a final, mas foi à final, não é? Portanto, é lamentável que isto aconteça desta forma e que se dê o destaque que se dá. Evidentemente que os jornalistas não são culpados, têm que fazer o trabalho. São. Eu acho que são. Em certa medida sim, mas têm que fazer o seu trabalho. Dão-lhes o microfone e eles falam. Agora, isto é contra todo o processo de educação. E um miúdo que tem um potencial fantástico, vamos ver como é que o seu processo de evolução, porque não deixa de ter 18 anos, não deixa de ser muito novo, vamos ver como é que o seu processo de evolução faz e se ele continua a ter o foco naquilo que é fundamental. Que não é nas coisas acessórias, mas que é no seu rendimento desportivo e no jogo. E aí sim, essa para mim é a grande diferença do Cristiano Ronaldo, a grande diferença do Messi, que já tinham isto tudo com essa idade e tinham um foco no jogo brilhante e que nestas idades, se vocês bem se lembram, tinham uma atitude muito mais humilde em relação aos seus colegas, em relação ao respeito que tinham pelos outros. Vocês lembram-se do Euro 2004? O Cristiano não foi o 7. O 7 era o Figo. O 17, sim. Mas antes disso, o Figo também já não foi o 7 quando o Paneira foi o 7, quando o Figo chegou. E assim sucessivamente. As coisas fazem-se de forma progressiva. E estas declarações do pai do Yamal foram lamentáveis para tudo e mais alguma coisa. Deixa-me só dizer, estou a 1000% contigo, porque já vi também, enquanto pai de jogador, não de futebol, mas de rugby, muita cavalidade a acontecer, embora, sobretudo no futebol, porque os miúdos do rugby treinavam ao lado dos miúdos do futebol, em campos ao lado um do outro, mas para dizer que eu juntava aí, dos pais e aos agentes, juntava mais um elemento que é a dinâmica tribal, que depois se junta à volta dos clubes. E o maior problema que tivemos no ano passado não foi tanto o pai do Vini, que agora até é acionista e dono do nosso Alverca,
foi mais até com o Real Madrid e o Florentino. Aliás, a birra ainda não lhes passou. E o Vini Júnior este ano deu um trambolhão de segundo para 16º. Ia fazer 10 vezes mais, e até já vi memes a gozar que para ser 10 vezes mais ele tinha que ser 20º. Portanto, não era de segundo para 16º, era de segundo para 20º. Portanto, esta dinâmica tribal que depois os adeptos dos clubes alimentam, também é um problema que eu acho que é preciso atacar com um bocadinho de urbanidade e de civismo, que infelizmente não abunda muito no futebol. Concordo. Muito bem. Fechamos? Vamos encerrar. É a minha vez de encerrar. Fechamos. Pronto, foi mais um podcast, foi o segundo desta série que nos propomos fazer. Espero que tenham gostado e cá estaremos na próxima sexta-feira com um novo tema, penso que desta vez indicado pelo António. Não, será o Luís. Para a semana, o Luís. Eu ou o António? É igual. Não, será o Luís. O zero não foi o Luís? Fui eu, foi. Fui eu. Foi o Luís. E o 0 será assim. Um abraço. Até sexta-feira. Um abraço. Boa semana.